Uma aposta que termina em morte. O caso aconteceu no distrito do Golfo, junto à estrada direita do Avô Cumbi. Foram 1, 2, 3, até 14 pacotes de whisky The Best. A vítima, Maria Francisco, de 37 anos de idade, não resistiu e acabou por morrer. Eu estava aqui, depois quando eu passei, eu encontrei a moça e a irmã a Licinha e a irmã do próprio moço que estava ali pagar. Estavam sentados lá, não lhe falaram nada, só começaram a lidar, tipo é aposta. A namorada daquele moço que lhe pagou, é que ele trouxe aqui, só lhe disse, lhe deixa descansar, ficamos ali molhando, tá reagindo daquela hora. Então ela lá já havia caído? Já caiu mesmo aí onde estavam ali pagar. Como é que ela estava lá? Lá na rua estava mal, conforme ela vinha. Nós sabemos já que quando a família foi para lá, ela estava aqui desmaiada. Começaram a dar caldo, deram não sei o que, toda aquela coisa, mel, nada, não se recuperava. Eu também, quando acordei para as 15 e tal, dele lá coisa, álcool na narina, tentou tirar um bocado fora, depois foi para a mão. Já não se ouve mais nada, nós queremos qualquer coisa. A meta, a segunda aposta, era de beber pelo menos 20 pacotes. Em troca, a vítima receberia 6.000 kwanzas, um valor que, segundo testemunhas, Dona Maria Francisco precisava muito. Ela pode consumir o álcool dela na rua, o estado dela mesmo em vir em casa, fazer os trabalhos dela. E, efetivamente, nunca acontece o que fomos acontecer. Nós todos estamos admiradas. Porque ela mesmo, de manhã cedo, às 7 horas, ela foi me ver, como estou primeiro com dor do estômago. Ela foi me visitar quando acordou. Quando ela saiu de lá, fez já na rua. Eu tomo muita paciência mesmo, enquanto ela está a beber, eu lhe trago simplesmente. Mas hoje, estou incomodada, não me dou mesmo tempo para estar. Porque também, se ela bebesse aqui nessa rua, ela não podia escapar nisso. O bebê no outro lado, todo mundo estava distraidamente, por isso que não aconteceu. Nunca aconteceu isso, só mesmo o dia de hoje que aconteceu, só porque ele tem que ser mesmo justo, tem que fazer uma justiça para ver se fazem qualquer coisa, não está nada bom. O suposto criador da aposta é o dono desta cantina que fica a alguns metros da casa da vítima. O jovem fugiu, mas segundo os moradores, não é a primeira vez que cria apostas como estas. Foi uma aposta que ele disse que foi uma aposta de 20 de best. E ela só conseguiu beber os 14, era para dar 6.000 kwanzas. Ele não é o primeiro dia que ele faz isso, no dia 1 ele também já fez isso. Faz isso com quem? No primeiro dia, não fez com um moço, apostou com o moço para beber, até o moço não conseguiu, mas que ficou desmaiado, lhe levaram em casa. Cada pacote desta bebida contém mais de 40% de volume alcoólico. A vítima terá bebido qualquer coisa como 10 grades de cerveja. Estamos aqui a falar de 14 pacotes de The Best. Repara, um pacote de The Best tem mais ou menos 44 a 45 percentagem alcoólica. Se nós fazermos um somatório entre 44 de percentagem alcoólica, do teor alcoólico, vezes 14 pacotes, nós vamos ter efetivamente um suicídio grave. Podemos aqui dizer que a vítima suicidou-se com o consumo de bebidas alcoólicas. Ou seja, nós temos que ter a noção de que somente uma cerveja faz absolutamente uma semana para o álcool digerir no sangue. Imagina 14 pacotes de pacote de Best. É muito grave. Agora, quando o álcool atinge o cérebro, o órgão abundantemente irrigado pelo sangue afeta progressivamente as capacidades perceptivas, sensitivas e motoras. Ou seja, se a vítima não comeu nada, ingerindo esta toda dose de álcool no sangue, pode vir a ter uma letargia e pode provocar perca de apetite, a falta de oxigênio no cérebro, o coração vai trabalhar com muita lentidão e pode ter uma paralisia. Automaticamente a vítima pode vir morrer por falta de alimento e por ter ingerido uma dose completamente grave no seu próprio organismo. Para o psicólogo criminal, práticas como estas devem ser reprovadas. Vamos aqui dizer que não é positivo quando a gente procure jogos ou necessidades que não são muito salutares para poder prejudicar a vida de uma concidadã. São jogos que são extremamente graves, que prejudiquem a saúde pública, a saúde física e psicológica. Uma cidadã morta é mãe de família, é prima, é irmã, é uma pessoa com muita responsabilidade.
E agora como fica? Quem vai sustentar a sua família? O caso está entregue ao Serviço de Investigação Criminal.